Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, pelo sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, este é o dia que o Senhor nos fez, vamos nos alegrar nele. A alegria do Senhor é a nossa força. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa os nossos inimigos, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Vamos meditar na palavra em nome de Jesus? De sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mateus 14, versículo 22 em diante. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, glória a Deus, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Glória a Deus. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia, que essa palavra nos edifique a fé. Louvado seja Deus. Jesus, ele foi orar ao Pai. Quando nós vamos orar, a gente ora em espírito. A gente crê que Deus existe, como ele disse. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então é necessário fé, convicção que nós vamos até o Pai em nome de Jesus, na certeza que ele existe e que ele ouve e responde às nossas orações. Ou seja, a gente vai em espírito. E foi isso que Jesus, que é isso que Jesus quer passar para cada um de nós. Louvado seja Deus. Ele estava em espírito. E para nós vivermos milagres, prodígios e sinais, é necessário a gente estar em espírito para viver o sobrenatural. Por que os discípulos associaram Jesus a um fantasma? Porque eles associaram a um espírito. E de fato, Jesus, ele nos ensina a viver em espírito, a viver pela fé. Jesus nos diz: o meu justo viverá pela fé.
O Senhor nos diz: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. O espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Então a gente se isenta dos nossos sentidos naturais, pensamentos, sentimentos, emoções, pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. E a gente se alicerça só na palavra. A fé no nome de Jesus, a convicção no poder do nome de Jesus e a fé na sua palavra, a certeza que a sua palavra ela é fiel e verdadeira e ela se concretiza na nossa vida. A gente vive o sobrenatural, a gente sai das nossas circunstâncias, da nossa realidade para viver a verdade de Deus pela fé. A gente vê que no Velho Testamento as pessoas creram no que elas ouviam falar de Jesus, porque elas creram no que elas ouviram falar de Jesus, né? Elas tiveram fé, elas se moveram pela fé e elas acreditaram que elas iam viver agora, o que elas estavam ouvindo falar de Jesus e viveram prodígios, sinais e maravilhas. Isso é viver no Espírito, isso é andar sobre as águas. A gente crê no invisível e a gente traz à existência aquilo que já existe no reino espiritual. Pelo fato de a gente crer em Deus, crer que já existe, a gente vive o cumprimento dessa promessa, mudando assim a nossa realidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém? O sentimento, o medo, ele é um sentimento, mas a gente não pode viver pelo medo, pelo que a gente sente. Louvado seja Deus. Mas sim pela fé, pelo que a gente crê em Deus. E Jesus fala, homem de pouca fé, não literalmente pelo tamanho, mas pela qualidade, porque fé é certeza, fé é convicção. Então, o Senhor nos chama para ter essa certeza, essa convicção, visitar os nossos sentimentos e viver pelo que a gente crê nele, na sua palavra, e andarmos sobre as águas. Amém? Glória a Deus, obrigada, Jesus. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Jesus Cristo te dá saúde. Amém e glória a Deus em nome de Jesus. E tudo que pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. É para a glória de Deus em nome de Jesus.